estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, professora do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula de número 26, que tem o seguinte objeto de conhecimento. Olhem só, temos aí reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Detalhamento, gênero lírico, narrativo e dramático. Então, vamos juntos começar mais esta aula. Então, para começarmos a falar a respeito deste conceito dos gêneros líricos, dramáticos, não é? E épicos, nós vamos ter que entender o seguinte: são conceitos que são atribuídos, estabelecidos há muito tempo atrás, não é? Que é num período da Grécia Antiga. Lá naquele período, né, um filósofo observou todos os textos literários que existiam à época, toda a produção literária que existia à época, e ele classificou de 3 maneiras. Disse, né, que todos os textos poderiam ser enquadrados em 3 tipos, de acordo com as características que existiam nos textos da época, entendeu? Então, só lembrando, são os textos literários, certo? Essa classificação perdura até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, nós nos referimos a esses 3 gêneros literários como gêneros literários clássicos, não é? Claro que nos dias atuais, esses gêneros se transformaram um pouco, mas ainda assim a gente consegue reconhecer essas características e entender esse processo de classificação, ok? Então vamos conhecer um pouco sobre esse conceito dos gêneros literários? Vamos lá na nossa próxima cartela. Olhem só, lá na Grécia Antiga, como eu disse para vocês, um filósofo fez o quê? Fez esse processo dessa definição desses 3 tipos, dessas 3 categorias. Que filósofo foi esse? Foi Aristóteles. E que categorias foram essas que ele definiu? Categorias que nós chamamos de gêneros literários clássicos. E olhem só, o primeiro tipo é o gênero lírico. E o gênero lírico significa o quê, professora? A palavra cantada. Como assim, professora, a palavra cantada? Olha, antigamente, mas bem antigamente mesmo, os poemas eram escritos para serem acompanhados por um instrumento musical chamado de lira. Então, olhem só, o que era a lira, professora? Era um instrumento musical de cordas que tem uma forma de tocar e um som produzido que vai lembrar um pouco o violão, mas só um pouco, não é? Então, imaginem. Os poemas eram escritos para serem acompanhados pela lira. Então, por isso que eles pertencem, eles são enquadrados dentro desse gênero lírico, não é? Nos dias atuais, os poemas não são mais acompanhados por música, mas ainda assim, eles são chamados de textos do gênero lírico. E olha só que interessante, é importante frisar isso, não é? Que as músicas que nós ouvimos hoje em dia, elas podem ser colocadas e enquadradas dentro desse gênero lírico, certo? E, além disso, esses textos de gênero lírico, eles têm uma característica de serem a expressão do eu, né? De quem está ali a registrar as suas emoções. A voz que fala nesses poemas, em geral, fala de si próprio, das suas próprias emoções e vivências, né? Aí dizer que a voz que fala em um poema é um eu lírico, tá? Então, gênero lírico, poemas, poesias, ok? Mas não ficamos apenas no gênero lírico, temos mais. O gênero dramático é o outro tipo. Coloca a cartela no ar, por favor. Gênero dramático é a palavra representada. Como assim, professora? São os textos que são escritos para serem representados, encenados. Para e pensa um pouquinho. O filme a qual você assiste, uma peça teatral que pode ser aí encenada na sua sala de aula, uma série, um capítulo de novela televisiva. Observem isso. Todos esses, vamos dizer assim, essas produções,
elas não saem do nada, elas têm um texto por trás. Quando o ator entra em cena, ele está atuando, mas ele está ali dizendo um texto que foi escrito anteriormente. Tudo o que ele faz em cena está em um texto que foi escrito anteriormente. Então percebam, são textos que são escritos para serem encenados. Na Grécia Antiga era só o texto teatral, né, da peça de teatro. Nos dias atuais, vai pertencer a esse gênero dramático? Ora, o texto que é feito para se atuar, para se encenar uma novela, o texto que é feito para se encenar ali um pequeno vídeo de humor nas redes sociais, na internet, não é? Ali o texto que é feito para encenar um filme de ação, tudo isso é texto que pertence ao gênero dramático, por isso que é a palavra representada. E por fim, o último tipo, o gênero épico. E notem o seguinte, o gênero épico, lá na Grécia Antiga, eram poemas que narravam grandes feitos heróicos. Isso mesmo, existia um herói e este herói fazia grandes feitos. Não é assim o herói dos filmes da atualidade, não. Eram heróis que faziam coisas impensáveis, né, que representavam um povo, assim por diante, como é o caso de Odisseu, da Odisseia, ou né, mesmo de outros que faziam aí parte desses poemas épicos. Na atualidade, nós continuamos tendo narração? Continuamos, porque o gênero épico era a palavra narrada, não é? Porém, essas narrações não é mais em forma de poema, se transformou, evoluiu, correto? Atualmente, essas narrações, em sua maioria, são feitas por meio de prosa, ou seja, aquele texto em parágrafo. Mas continuamos a ter, na literatura, textos que contam histórias, que narram histórias. E é sobre esses textos que contam histórias, que narram histórias, que nós vamos trabalhar nesta aula, certo? E a gente vai avançar agora porque nós vamos começar a falar sobre um gênero literário muito especial, não é? Nós vamos então trabalhar ainda, cartela anual, olha só, com o que nós chamamos de gênero literário, que é o conto. E lembrando, ele pertence a qual gênero? O conto vai pertencer justamente a essa narração. Então, já temos que ter isso em mente. O conto conta uma história, não é? Mas vamos saber um pouco mais sobre o conto? Vamos abrir este livro que está aqui ao meu lado e vamos observar o seguinte sobre ele. Olhem só, o que é um conto, né? Vamos aí pensar, conto é o quê, professora? Olhem só, então a gente vai descobrir que o conto vai ser esse gênero que vai trazer fatos lá da transmissão oral. Eles são próprios das histórias que vão ser contadas e que antecedem mesmo a invenção da escrita. Histórias que eram contadas há muito tempo atrás e que o ato de narrar foi evoluindo, saiu do oral e passou para a escrita. E eis aí os textos narrativos, não é? Então, quando os contos passaram a ter o seu registro narrativo, a gente vai observar que na Idade Moderna eles vão se consolidar como uma literatura. Mas e o que caracteriza um conto, professora? É justamente características específicas, mas ele vai ter a sua maior momento de difusão no século XIX, devido a ter a invenção da imprensa. E aí o conto vai ser um gênero literário que vai se caracterizar porque ele tem poucos personagens, espaços reduzidos, um único conflito e ele é breve. Então o conto é uma história pequena, breve, rápida, poucos personagens, um espaço, um lugar que é também reduzido e um único conflito em geral, certo? Então percebam aí que é de fato uma história breve, é uma história que vai ser contada de uma maneira muito, muito rápida. E aí, um ponto importante a ser frisado para vocês, o conto é uma narrativa. Sempre que você ouvir falar sobre narrativa, lembra, é um texto que conta uma história. E a narrativa, ela vai ser o quê? Um texto que vai se compor de elementos e momentos para poder se efetivar, para poder existir. E
Para que seja narrativa, e já que o conto é uma narrativa, nós precisamos que momentos existam e que elementos estejam presentes nessa história, para eu poder entender que isso de fato é uma narrativa. Então vamos avançar? Olhem só, o que isso quer dizer, professora? O que quer dizer que no conto eu tenho que ter momentos e elementos para que de fato seja considerado uma narrativa? Vamos avançar então, olhem só na cartela. O que isso quer dizer? A gente tem que pensar o seguinte, que o conto, assim como todas as outras narrativas, fazer uma história como essa, contar uma história como um conto, é semelhante a fazer um bolo. Sabe um bolo? Pois bem, exatamente, um bolo. Olhem só, quando a gente faz um bolo, a gente não precisa ter ingredientes, ovos, leite, açúcar, farinha, fermento, certo, né? Se não tiver isso, não é um bolo, correto? Concordam comigo? Pois bem, e para que esse bolo, de fato, ao final, seja ali aquele bolo bacana, o que é que acontece? Ora, a gente tem um processo de preparo, né? Tem uma ordem a seguir. Eu não posso pegar os ingredientes crus e colocar no forno e esperar que saia um bolo, não é? Eu tenho que seguir um passo a passo nessa mistura. Então, gente, fazer um bolo é parecido com contar uma história. Exatamente, contar uma história. E o que isso quer dizer, professora? Vamos avançar. Ora, então, da mesma maneira que eu preciso ter ingredientes para fazer o bolo, eu preciso ter elementos na narrativa. E a gente daqui a pouco vai já frisar quais são os elementos da narrativa. E da mesma forma que eu tenho que seguir um modo de fazer o bolo, senão eu não tenho um bolo no final, na história, no conto, na narrativa, eu tenho que ter e seguir momentos da narrativa, senão no final eu não tenho uma história legal, bacana de ouvir e interessante. Daqui a pouco a gente vai também frisar para vocês esses momentos da narrativa, certo? Então, olhem só, agora a gente vai começar a conhecer elementos e momentos da narrativa, ok? E aí, começaremos pelos elementos. Vamos lá, então? Olhem só, elementos da narrativa. Olhem aí. Os elementos da narrativa, lembra, é como se fossem os ingredientes, não é? Então, o que eu preciso ter para contar uma história? Vamos sempre pensar dessa seguinte maneira, tá? Para que eu possa contar uma história legal, que seja bacana de ouvir, interessante para os outros, eu tenho que ter estes elementos aí. Primeiro elemento são personagens. O que significa dizer que eu tenho que ter personagens? Ora, eu preciso de ter participantes na minha história, não é? Quem é que vai participar da minha história? Então essa é a nossa pergunta norteadora. Quando eu estiver lendo um texto que é uma história, que é uma narrativa, um conto, por exemplo, e eu quiser me situar, quem são os personagens da história? Eu pergunto quem participa da história. Da mesma forma, se eu quiser escrever um texto, um conto, eu preciso pensar quem é que vai participar da minha história, né? Quem vão ser os meus personagens? Então, personagens é um dos elementos importantes para que a minha história aconteça, ok? Além disso, temos um espaço. Sim, a história tem que se passar em algum lugar, né? Se a história não vai acontecer em algum lugar, né? Então, o espaço é o lugar ou os lugares em que a história acontece. E aí lembram, no caso do conto, em geral, é um lugar só, em geral, tá, gente? Um espaço, né? Porque é uma história reduzida. E, no caso do conto, são poucos personagens também, ok? E aí, gente, se eu estiver lendo uma narrativa, uma história, um conto, eu quiser entender e aí analisar e perceber qual que é o espaço, o lugar onde essa história acontece, eu faço o quê? Eu pergunto, onde essa história acontece? Da mesma forma, se eu estiver interessada em escrever um conto, uma narrativa que seja, eu tenho que pensar também onde essa história vai acontecer, ok? Então, notem aí, mais um elemento importante para que a minha história se desenvolva, aconteça. Além de personagens e espaço, o meu texto também vai precisar de um
tempo. Isso mesmo, tempo, professora, é o quando, né? É o espaço de tempo no qual a minha história vai acontecer, né? E pode ser que acontecer, se for uma história que eu estou contando no presente, mas e se ela aconteceu no passado ou acontecerá no futuro, né? Então a gente tem que analisar essas questões. E aí é interessante isso, se eu estiver lendo uma história, analisando uma história, um conto, por exemplo, e quiser ali entender em que tempo se passa aquela história, eu vou perguntar para o texto quando a história aconteceu, analisar o texto pensando em responder essa pergunta. Quando a história aconteceu? Da mesma forma, se eu estiver escrevendo um conto, eu vou buscar responder a essa pergunta. Quando a minha história acontece? Ou quando ela vai acontecer? Eu tenho que pensar nesses pontos para que a minha história faça sentido e seja interessante na leitura. Mas não acaba por aí, temos ainda mais 2 elementos, isso mesmo, 2 elementos importantes para que a narrativa aconteça. Avançando, olhem aí, o narrador. Isso mesmo, o narrador é a voz que está contando a história para nós. Ora, e nesse ponto aqui, não vamos confundir o narrador com a pessoa que escreveu a história. E por que eu digo isso para vocês? Porque há histórias em que quem está contando ali a história, narrando a história, é uma personagem, isso mesmo, né? Então, você como autor, você está criando a história, mas você cria aí uma voz que conta essa história para outras pessoas. E aí essa voz é que é o narrador. E aí, se você quiser saber quem é o narrador da história e entender esse processo, você pergunta, quem é que conta a história? Quem está contando essa história? E, se for um texto que você está escrevendo, aí você pensa, quem vai contar a minha história? Ok? E aí, para encerrar, temos o enredo como um elemento também extremamente importante para a história acontecer. Gente, o enredo é literalmente acontecimento. Aquilo que acontece na história, os fatos ditos um após o outro, isto é o enredo. E aí, se você quiser entender sobre o enredo da história que você está lendo, ou pensar na história que você está escrevendo, você vai responder a pergunta, o que está acontecendo nessa história? Então percebam que são 5 elementos, correto? Personagens, espaço, tempo, narrador e enredo. Então, essa foi a informação geral sobre esses elementos, mas a gente vai esmiuçar um pouco mais cada um desses elementos para entender um pouco mais como uma história pode ser montada e como os elementos podem ser classificados. Vamos avançar? Olhem só. Os personagens, que foi o primeiro elemento que nós observamos, foi quem participa da história, né? O personagem pode ser protagonista, que é aquele personagem principal da história, o central, que nós chamamos de herói, né? O mocinho, a mocinha da história, é o protagonista. Ao lado do protagonista, nós temos o antagonista, que é aquela personagem que vai se opor ao protagonista. Ele é o oposto. E aí, dependendo da história, o antagonista é chamado de o vilão da história. E há também personagens secundários, que são aqueles que têm importância menor. Eles também são chamados de coadjuvantes, certo? Além dos personagens, nós temos o espaço. Lembra? O espaço também pode ser classificado. Olhem só, o espaço, que é onde acontece a história, pode ser um espaço físico, real, né? Lugares, vamos dizer assim, como a casa, ou uma cidade, ou uma praça, ou então a margem do rio lá, né? Enfim, espaços reais que podem existir na nossa realidade. Então, por isso é espaço físico ou real. Mas esse espaço também pode ser psicológico, que é o espaço aqui da nossa mente. Tem histórias em que toda a narração se dá aqui, com os pensamentos da personagem, as divagações que está fazendo, ou então as memórias, as lembranças, né? E justamente porque é uma coisa de memória ou lembrança, a gente não consegue definir assim uma duração. Isso durou 2 horas, ou durou 3 dias, não conseguimos saber, porque é tudo aqui, ó, na mente da personagem. Então, sim, tem histórias que são assim, com esse espaço psicológico. E assim como o espaço, também o tempo pode ser classificado. E olha só que interessante, o tempo pode ser cronológico, que segue a lógica do nosso relógio, do calendário, dos dias do ano e assim por diante. Esse tempo que é socialmente
estabelecido, né? Então a gente consegue dizer, durou a noite toda, durou 2 horas, foi no dia tal, não sei, dia 10 de abril, por exemplo, né? Isso é um tempo cronológico que a gente consegue definir, demarcar. Mas também o tempo pode ser psicológico, assim como é o caso do espaço. E aí esse tempo psicológico vai ser uma história em que o tempo é mais individual, né? E aí pode inclusive ser diferente para cada personagem. E de novo também vai se caracterizar e estar presente em histórias que levam em consideração a memória, né? Acontecimentos do passado, em que mistura passado e presente, a gente não consegue delimitar muito bem essas diferenças, né? Então, existem histórias com tempo cronológico e histórias com esse tempo que é mais psicológico, mas nos dois casos é o quando a história acontece. E aí, agora vamos ao narrador. O narrador é bem interessante. Como eu disse, não vamos confundir o narrador com o escritor da história. Por quê? O narrador, ele pode ser um narrador que é personagem. E aí, esse narrador que é personagem, ele é um personagem que participa da história e que conta a história da qual participa como personagem. E ele também pode ser chamado de narrador em primeira pessoa. Por quê? Porque, em geral, a gente vai observar um eu ali presente, um nós. O verbo é um verbo em primeira pessoa, certo? E aí, esse narrador, ele é parcial. Por quê? Porque ele conta o ponto de vista dele sobre a história. É isso mesmo, né? Ele conta a versão dele sobre os fatos, certo? Aí a gente tem o narrador que é o observador, ele é diferente. É um narrador que não participa da história. Ele está ali contando as coisas que ele observa, mas ele não participa, tá bom? E aí esse narrador é também chamado de narrador em terceira pessoa. Por quê? Porque ali pelo meio a gente observa verbos em terceira pessoa, certo? Ele viu, ela fez, né? Porque ele está contando coisas que ele está vendo, observando, ele não está participando. Então é tudo ali em terceira pessoa, ele está falando daquilo. E por fim nós temos um narrador que é onisciente. Esse é muito interessante, porque ele é também um narrador observador, mas ele vai além, porque ele sabe coisas sobre os pensamentos dos personagens, os sentimentos mais íntimos, as vontades mais íntimas dos personagens. O narrador onisciente conhece tudo, sabe de tudo. Então ele vai além do observador, porque ele não conta só o que ele observa, porque ele conhece o íntimo das personagens. É muito interessante este tipo de narrador. E, para finalizar esse processo de classificação, o enredo, né? Lembra do enredo? Que é aquilo que acontece na história? O enredo pode ser linear, ou seja, um fato acontecendo depois do outro. A situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar esses 4 pontos. Já o narrador, aliás, o enredo não linear, essas situações vão se misturar. Por exemplo, pode ser que o desfecho apareça logo no começo da história. Isso é muito comum em filme, né? A gente começa a assistir o filme e aí o final da história aparece logo no começo. E aí a gente vai assistir o restante do filme para entender como é que as coisas aconteceram até chegar naquele ponto. Isso é não linear, não é? Porque as partes da história não estão na ordem em que aconteceram. E o enredo linear, as partes da história estão na ordem em que elas aconteceram, né? Então, dito tudo isso, nós conhecemos os elementos, aquilo que eu uso para fazer a minha história acontecer. Agora, eu vou falar dos momentos da narrativa, que é a ordem em que a história vai acontecer. Porque lembra do bolo? Tem uma ordem para fazer o bolo, porque senão o resultado final não é um bolo legal? Pois bem, para que a minha história seja bacana, eu tenho que ter aí esses momentos. Eles até podem estar numa ordem diferente, mas eles têm que existir na minha narrativa para que ela seja interessante, não é? Então, nós temos uma situação inicial. Como assim é? Quando a história começa, é a situação inicial, é a normalidade, é a rotina, é aquilo que sempre acontece e por isso mesmo pode até não ser tão interessante assim. Mas aí, de repente, acontece uma coisa que nós chamamos de conflito. O conflito não é uma briga, não é uma discussão, um desentendimento. O conflito é algo que acontece e que quebra a normalidade. E aí, gente,
quebra a normalidade e, por isso mesmo, aquela situação inicial, aquela calmaria inicial deixa de existir. A gente entra no conflito. E aí, de repente, tem um momento de maior tensão na história, que é o que nós chamamos de clímax, que ali, aquela situação que gerada a partir do conflito se torna mais intensa, né? Ali a maior tensão, maior emoção na história. E aí, no final, o desfecho, né? Em que o conflito é resolvido e a história chega ao final, né? Então, essas são as partes da história, os momentos da narrativa. E para que agora a gente consiga exemplificar tanto os elementos quanto os momentos, nós vamos assistir um conto. Lembra do conto? Aquela narrativa curta, breve, com poucas personagens, espaço e tempo reduzido e um único conflito? Pois bem, o conto que nós vamos assistir é A Moça Tecelã. Então acompanhem. Acordava ainda no escuro como se ouvisse o sol chegando, atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo, hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava seus dias. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao seu lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo ela própria, trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer, levantou-se, enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. Então agora vamos observar como esses elementos aparecem neste conto, A Moça Tecelã, assim também como os momentos da narrativa. Então olhem só, personagens da história, observem aí. Quem é a protagonista?
A moça, correto? E o antagonista, que ele se opõe a ela? O marido. E quem é secundário, neste caso, não existe, só existem os dois, né? O espaço é a casa onde a moça vive e tece tudo o que imagina. Por isso mesmo é um espaço físico, real, né? Porque é algo que a gente consegue imaginar na realidade. E aí o tempo? O tempo é socialmente estabelecido, porém a gente não consegue determinar com precisão, né? Ah, foi no dia tal, foi na hora X, né? Mas a gente tem marcações de tempo. As expressões adverbiais, em breve, durante os dias de sol. E também os verbos, né? Ah, acordava, sentava-se, brigavam. São verbos que mostram que aconteceu, ó, no passado. É pretérito, ok? Além disso, o narrador. O narrador dessa história, vamos lá, o narrador é o onisciente. Por quê? Porque ele observa o que acontece na história e também porque ele sabe o que ela sente, a personagem sente. Quando o narrador diz, pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Foi o que a moça pensou, e o narrador sabe disso, então ele é onisciente. E o enredo é linear, porque uma coisa vai acontecendo depois da outra, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. E a gente vai observar estes momentos nessa história, como é que eles acontecem, esses momentos da narrativa. Vamos lá, então? Então, primeiro, a situação inicial. A moça vive sozinha na casa dela, tecendo tudo que tem vontade, nada lhe falta, tudo tranquilo. E aí, de repente, veio um conflito. E qual que é o conflito? Olha aí, teve briga? Não teve. O conflito é, ela se sentiu sozinha e aí ela tece um marido. E por que que esse é o conflito? Porque aí rompe a normalidade dela. Algo novo está presente e que vai romper a normalidade da vida que ela tinha. E aí no clímax, né, esse marido que faz ela tecer tudo que ele tem vontade, ele vai aprisionar essa moça e o seu tear no alto de uma torre, para que ela consiga tecer e continue tecendo tudo que ele tem vontade. Esse é o clímax, tudo fica mais intenso, mais emocionante. E aí vem o desfecho. Qual foi o desfecho? Ela desteceu tanto o marido como tudo que ele tinha feito ela tecer. E ela resolveu voltar à sua situação inicial neste caso. Então, vocês perceberam que, de fato, é uma história breve, é um conto, é uma narrativa breve, mas que tem ali aqueles elementos e aqueles momentos necessários para que uma narrativa exista, ok? Então, dito isso, nós encerramos esta aula por aqui.